Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Papo de Aliado, trazendo informações pertinentes para o seu dia a dia do empresário, administrador, para todo mundo. Estou aqui com o meu parceiro Rogério. Rogério, tudo bem? Fala, gente, tudo bem? Segundo episódio, convidados especiais, um tema polêmico, Hoje né, Paulo? o tema é bom, né? O real papel do administradoras de condomínios. Tema bom. A gente trouxe dois briga, especialistas. Né? Rola briga. Mas condomínio é isso, né? Os nossos convidados vão falar sobre isso. Por isso condomínio sem briga não é condomínio, não existe. Quem são os nossos convidados? Apresenta pra gente aí. Suartes. Falei certo? Falou certinho. A gente treinou antes. Cisney, administradora de condomínios, e Humberto Watanabe. Esse aí é fácil de falar, né? Da Gal Serviços. E vou pedir para eles se apresentarem, né, gente? Melhor vocês se apresentarem do que eu. Conta um pouquinho sua história. Bem, primeiro, obrigada para vocês, para o Grupo Alliance, que nos convidaram aqui, né, para participar desse episódio. Uma honra estarmos aqui. E, bem, Cisne, administradora de condomínios, como você disse, tudo, né? A administração de condomínios não, assim, seus problemas, nossas soluções, né? Basicamente isso. Então, nós estamos aí no mercado há mais de 40 anos, prestando serviços para todos os condomínios em diversas regiões de São Paulo. Não só condomínios, mas nós também trabalhamos com administração de locações. E vamos trazer alguns 40 pontos. Anos. História para contar. Dentro desses 40 anos. Histórias para contar vão ter. Histórias para contar vão ter. Não, gente, ela não tem 40 anos. É a terceira geração já. História para contar vai ter. História para contar tem bastante. A gente pode passar aqui, se todo mundo quiser, 2, 3, 4 horas. Boa. Então, legal. Um livro. Só faltou a cervejinha, então. Humberto. E aí, pessoal? Legal? Eu sou Humberto Watanabe, CEO da Gal Serviços Gerais, especializada em serviços de portaria, limpeza, conservação, todo segmento aí para condomínio, as necessidades de condomínio e da prestação de serviço de mão de obra. Estamos aqui. Vocês viram que os temas se casam, né, gente? Exato, já tem uma relação. Mas antes de lembrar só que o programa é a organização do Grupo Alliance. Isso. Então, a Thaís já falou que é uma empresa de indicações seguras. A Gal faz parte do Grupo Alliance, o Rogério também faz parte. Você também faz parte um pouco do Grupo Alliance. Eu tenho dois pés lá no Grupo Alliance também. Exato. Quer indicação segura? www.grupoalliance.com.br. Vai ter um monte de empresa de serviços ótimas para vocês lá. Antes da gente começar, eu vou repetir. Deixa o like, curte, comenta, porque vocês vão gostar desse episódio. Esse episódio tá bom. Começa aí, você Vamos embora, então. É o presidente. Vamos direto ao ponto. Qual é o papel, então, do administrador de condomínio? O que ele faz realmente? Porque eu vejo... Hoje, antes de falar aqui, a gente estava falando, nossa, o que tem de confusão em condomínio? E daí é fundamental esse profissional, nessa pessoa. Como que é? O que é esse profissional? Como funciona? Depende, né? O papel da administradora de condomínios é o que você quiser, praticamente. Porque é um gerenciador de contas, é um gerenciador de conflitos... A administradora, ela ajuda o síndico no dia a dia mesmo, né? Então, numa contratação, tanto de empresas quanto de funcionários, faz aí uma gestão da conta do condomínio, faz a gestão de pessoas. E quando eu falo gestão de pessoas, não é só uma gestão de funcionários, é gestão de condôminos também, né? Porque quando você lida com pessoas, você lida com egos. A gente estava falando sobre isso um pouco antes, né? Que tem muita briga, né? Exato. E não é só brigas, né? Tem aquela questão de, o síndico, muitas vezes assim, a maioria dos síndicos, graças a Deus, senão para não dizer todos os síndicos que nós atuamos hoje são muito corretos, então nenhum tem lá aquela questão de, é meu amigo, eu não vou aplicar uma advertência, não vou aplicar uma multa, nem nada. Então as pessoas, elas tendem a confundir muito, né? São mais imparciais hoje, né, os síndicos. Não, então, os síndicos, eles são mais imparciais, só que os condôminos, eles não entendem muitas vezes. E aí a administradora entra, né? Porque, obviamente, não é a administradora quem aplica a multa, quem aplica a advertência, é sempre o condomínio. E o condomínio, ele é representado pelo síndico. E aí a administradora fica fazendo, na verdade, o meio de campo, administrando as questões condominiais. Então, o papel da administradora é realmente um geralzão. Ela tá lá para aconselhar os síndicos, para orientar os síndicos, tanto os síndicos quanto condôminos. Porque a administradora não tem um prédio, um cliente, como sendo síndico. Não, é um prédio,
E todas as unidades autônomas são clientes. E Né? daí tem toda uma experiência, então, para se trocar também. Tem. Porque você vai, olha, já tive experiência aqui, vou utilizar ali. Exato. Ainda mais com 40 anos de experiência, né, Paulo? Exato. Poxa, não é para qualquer uma, né? E daí quando eu percebo que eu preciso de um administrador no meu condomínio, tem o síndico, ele que vai falar, eu preciso, ou é uma decisão de Paulo, todos os condôminos? eu vou te dizer que há uns 20 anos, talvez, era muito comum ainda encontrarmos condomínios que a gente chamava de autogestão, né? Aquele síndico que faz a gestão do condomínio, né? Então, ele emite boleto, ele presta contas e ajuda lá nos conflitos diários do condomínio. É isso. Com o passar dos anos, vamos dizer que o governo viu nos condomínios a sua menina dos olhos, né? Como Por assim? quê? Todo condomínio tem lá um CNPJ, né? E tem um CPF vinculado àquele CNPJ que é do síndico. Que ele é tão morador, às vezes sim, às vezes não, quanto os outros. É uma pessoa física tal e qual nós somos. E não é proprietário daquele empreendimento inteiro. Então, quando a gente fala de condomínio, ninguém quer ter o seu nome atrelado a algum problema fiscal. É que vai ter problema na frente, né? Exato. Então, como isso acontece, os condomínios, eles tendem a fazer os recolhimentos fiscais em ordem, em dia, como deve ser, sem burlar absolutamente nada. E o governo identificou isso como... porque antes o condomínio ele é tido como um ente despersonalizado, né? Então não tinha impostos a recolher, não tinha nada disso. Então, hoje em dia, respondendo sua pergunta, quando as pessoas moram num condomínio e a pessoa está síndica, vem a necessidade de ter uma administradora. O síndico responde por qualquer problema que tenha no condomínio? Não sabia disso. O síndico, ele responde civil Civil e e criminalmente. Ai, que beleza. Então, Já é sei que eu não muita quero isso na vida. responsabilidade, é muita responsabilidade que o síndico tem para pouco retorno, né? Então, é muito trabalho, é muito problema para pouco retorno. E, aí E as pessoas não aproveitando o gancho, haja vista que virou uma profissão, né? Agora, sim. atualmente, Hoje em né? dia temos Síndico síndicos profissional profissionais. também. Sim, exatamente. Até por questão mesmo de ter o proprietário que era síndico como condômino e ele muitas vezes não recebia, não tinha um retorno sobre isso. Não, eu vou dizer até como isso aconteceu, né? Assim, qual foi a trajetória. Antes, os síndicos eram aquelas pessoas aposentadas, era a dona de casa, né? Era, enfim... Ou chato do as condomínio, pessoas- né? Aquela pessoa. Ou chato do condomínio, aquela pessoa que tinha uma vida mais tranquila. Só que hoje em dia, quem é que tem vida tranquila, gente? Exato. Nem o aposentado, Nem um mas... aposentado, mas tem vida tranquila. Apesar que eu tenho um cunhado meu, que ele é síndico, cara, ele é cheio de atribuições, ele é presidente de empresa, faz tudo, ele é síndico e ainda administra tudo. Mas tem um administrador de condomínio Exato. junto para... Então, olha, hoje é difícil ouvir falar em prédios com autogestão. É muito difícil. Porque são muitos pormenores no dia a dia do condomínio, coisa que não existia há 20, 30 anos. E tem também toda a questão também, que aí entra até um pouco o Humberto, a questão da terceirização dos serviços que tem hoje no condomínio, Sim. A né? importância de terceirizar, né? Até uma questão, antes também os funcionários eram do condomínio, como que era? Orgânicos, isso. Muito... Sim, antes não tinha, né? O Humberto pode falar melhor do que eu, mas antes era difícil achar terceirizada, mas eu não vou entrar num assunto que não é meu. Então fala aí, Humberto, como que Não, era? entrando um pouco nesse assunto, não, assim, muitos condomínios antigamente tinha a parte orgânica. A orgânica é quando o condomínio contratava direto os seus empregados. Então, assim, eles buscavam uma receita que era pouca, lógico, para não ter o condomínio muito alto, e contratavam próprio. Tentavam fazer o quê? A autogestão, que é o que a terceirizada faz. Não muda muita coisa do colaborador que presta serviço direto para o condomínio do contratado por uma empresa. O que muda é o quê? A capacitação que você dá ao profissional na área, a autogestão, que nós da GAL buscamos muito a parte humana, a motivação, buscamos muito estar junto com o colaborador e com o cliente. Então, nós fazemos até muito aquele intermédio. Porque, assim, é difícil prestar serviço, seja para um condomínio, para qualquer outro local,
Porque condomínio falando é mais difícil porque tem a parte que, assim, a regra ela é estabelecida por quem? Pelo condomínio. Nós prestamos serviço para o condomínio, como a Thaís explicou para nós. Então, em cima disso, eles criam a convenção, eles criam as regras e, óbvio, passam para nós contratados. Nós vamos exercer da forma que foi fechado o contrato, estabelecido, orientado, porém, em cima disso, depois vem o quê? Vem os condôminos, né? Muitos. Mas eu era contra isso. E o que a gente vê muito em condomínio é assim, as pessoas que reclamam são sempre as que não comparecem na reunião. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso já. Isso eu aproveito aqui então, galera, eu peço. Participem das reuniões, vai nas assembleias, dê a sua opinião lá, participem. Não adianta só depois que tiver definido, registrado ata, feito tudo pelo trabalho da administradora, você querer questionar, brigar. Por isso que se torna estressante os conflitos de condomínio. E ainda que tenha participado da Assembleia, tá, galera? Não adianta reclamar se a maioria votou a favor ou contra o que você quer ou não quer. Mas você quer reclamar, reclama na Assembleia. É lógico. É isso até que eu queria entender. Como que funciona essa questão? A decisão do condomínio é feita na Assembleia, das regras. Isso. Sim, vocês, como administradores, vocês levam algumas sugestões? Como que funciona também? Então, o condomínio, ele já nasce, muitas vezes já nasce já com uma convenção. Né? E muitas vezes até já vem com um regulamento interno. Então, vem havendo uma necessidade de fazer alguma adequação. Na convenção tem um quórum que deve ser observado. Não vou entrar nesses assuntos técnicos, prometo. E também do regulamento é um pouco mais tranquilo para fazer essas alterações. Né? É óbvio, tem prédios de 1950 que tem convenções de 1950 que hoje em dia já não dá mais para você utilizar essa convenção, né, em alguns aspectos. Perfeito. E aí a gente orienta que seja feita uma modernização, né, da convenção, e aí esse quórum tem que ser observado. Mas hoje também nós tivemos aí uma alteração na lei que permite as assembleias pelo meio virtual, se a convenção não falar o contrário, que permite a assembleia aberta, que é uma assembleia que dura por alguns dias. Então, isso Muda bastante. Facilitou a aprovação desses itens que demandam um quórum específico. Né? Então, mas sim, são propostos, mas essas questões que são, eu vou decidir reformar a fachada e vai custar R$500 mil. Eu não quero porque é muito, muito caro. Então tá, o restante aprovou? Vai ter que pagar. Sinto muito, você vai ter que pagar. E se não tiver dinheiro para pagar? Você não pode morar no condomínio. Então, aí você vai ter que mudar do condomínio. Tá vendo? Você não pode morar no condomínio. E você sabe que eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu sou um condômino bem relapso. Eu acho que eu nunca participei de uma reunião de condomínio. Mas você reclama, Paulo? É isso que eu ia perguntar também. Então você é um condomínio ótimo. Eu vou contar uma história triste pra vocês do meu condomínio, porque roubaram meu apartamento. Entraram, conseguiram invadir. O único apartamento que invadiram foi o meu. E mesmo assim eu não reclamei. Porque eu falei, mas entraram lá, depois não conseguiram encontrar nada, achei bem assustador isso. Caramba, bem creepy. Depois a gente quer falar sobre segurança. Sim, aí entra na segurança. Entra na segurança, até depois veio não é tema que a gente vai abordar. Porque entraram, arrombaram a porta, eu tava viajando e fizeram na realidade, os últimos tempos aí tem acontecido muito isso, né, o Paulo? Assim, não por especialistas em arrombamento e tudo. As pessoas que aí entram um pouquinho da questão da segurança, igual o Rogério falou, e de profissionais capacitados. Porque muitas vezes eles vêm que nem com alguma informação que eles podem ter tido, seja de uma entrega ou alguma coisa, e acabam ludibriando o colaborador ali, o prestador de serviço que está ali naquele momento. Por isso que eu falei bastante desse trabalho da capacitação, porque se você não tiver um profissional muito bem treinado, muito bem capacitado ali para desenvolver essa tarefa, ela acaba se tornando mais difícil. Hoje você vê adolescente com 12, 13 anos querendo entrar dentro do condomínio. Não, e o meu você vê que foi coisa de amador. Eu tenho até sorte. Eu falei que o condomínio tem sorte porque fui eu. Porque aqui é um lugar, alojamento pra mim, então não tem nada lá. Eu acho que o ladrão saiu mais triste do que entrou. Então, como não tinha nada, porque tudo fica em Piracicaba, porque a minha casa mesmo é em Piracicaba. Então, na hora que ele saiu de lá, mas mudou totalmente as regras do condomínio. Por causa dessa invasão que eu daí denunciei,
fiz o BO, tudo que não deu nada no BO, mas não encontraram, mas pelo menos mudaram as regras, mudaram câmeras, mudaram toda a aplicação. Isso é importante também, né? Na realidade, conforme você também vai né, prevenindo, instalando equipamentos para, no caso, se precaver disso, treinando profissionais, eles também estão buscando, às vezes, uma falha ou até mesmo se aperfeiçoar. É que a gente está falando aí de adolescentes, eles acabam não podendo nem ser punidos, né? Muitos com 12, 13 anos, o ECA protege. Não, mas não foi adolescente, não. Não, mas é que às vezes a gente acha que não, sabia, Paulo? É verdade. Você vê, há casos aí, matéria, isso, que eles entram para pegar bicicleta. Houve um caso no ABC, salvo engano, acho que foi São Caetano, que entrou acho que 8 ou 9 garotos, saíram até com carros, tudo, acabaram batendo. Quem acabou vendo foi o monitoramento da Guarda Civil lá de São Caetano, que viu o que eles estavam fazendo na rua também, não tinha como. Mas essa questão de treinamento é o que é o grande diferencial da terceirizada, né? Porque geralmente você vai contratar os funcionários orgânicos, eles dificilmente vão passar por um treinamento. São poucos os condomínios que eu vejo que os funcionários eles têm um treinamento bom para como agir em caso das pessoas entrarem sem poderem ou realmente assaltarem o condomínio. Porque às vezes a pessoa nem tá lá pra roubar, mas tá lá pra entrar, mas tá esperando, aproveita uma brecha, entra e o funcionário fazer o quê? Não tem como, né? Não tem como. Eu quero dar um depoimento como condômino também. Reclamação, vocês vieram aqui pra receber reclamação. Não, depoimento. Eu vejo que lá onde eu moro, o Humberto conhece. A gente já trocou a terceirizada 3 vezes, cara. Isso gerou uma reclamação muito, muito grande, assim, né? Justo. Inclusive da administradora também, porque quando a gente começa a se acostumar... Lógico, não chamaram a Gal. Não, calma. Lógico. Ainda. É um merchan aqui, Depois eu faço agora por isso. Quando a gente começa a se acostumar com as pessoas, os prestadores de serviços se acostumam com a gente, trocam, né? O quanto isso pode ser prejudicial se você não tem uma relação, pelo menos de média, duradoura com a empresa. Eu aproveitando até a sua colocação, Rogério, eu acrescento que é o seguinte, a Gal, ela milita muito o turnover, né? Que o pessoal fala bastante, que dificilmente você tá aí substituindo um colaborador. Eu até costumo brincar que a gente montou uma dinâmica lá que, poxa, vamos substituir se for avaliado mesmo alguma falta grave pela empresa ou houver a solicitação do condomínio, né? Então, ou do cliente, vamos falar assim. Porque o que você falou é perfeito. A pessoa que estiver ali te prestando serviço, ela estiver diariamente ali com você, ela vai mais ou menos conhecer a sua rotina. Que o mais ou menos é sendo, né, bem fraco, porque ele vai conhecer a sua rotina. E diante disso, ele vai saber o dia que você está feliz, que você está triste, que até a sua forma de andar. E óbvio, isso a gente falando de um possível, né, abordagem na rua e o elemento falar para você, eu quero entrar para dentro da sua casa, do seu prédio. Você vindo acompanhado com uma pessoa, eu costumo dizer que todo condomínio deveria de dizer assim, você veio com um amigo, veio com uma visita, veio com alguém, você entra primeiro, deixa seu amigo lá fora, você sinaliza depois pro porteiro, pro seu, né, segurança, enfim, da forma que cada um chama, tá ok, tá comigo. Nunca busque entrar junto, ou então quando estiver junto, você tentar sinalizar. Só que o sinalizar é aquela história. Muitas vezes ele já vai falar para você, olha, eu tô com tal, sei lá, seu filho, sua família, seu marido, sua esposa, seu pai, mãe. Se você der a entender ali, que era que nem antigamente tinha muito botão de pânico. Poxa, a primeira coisa foi o bandido que descobriu aquilo ali. Falou, peraí, se você apertar alguma coisa aqui, você vai ver. Às vezes chegavam com sequestro para dentro de garagem, falavam, se você parar nessa garagem aí, vai dar problema, que tinha as vagas de sequestro determinadas. Uhum. Então, assim, são coisas que, na realidade, a substituição do colaborador, eu costumo dizer que ela só se faz se for extremamente necessário. Necessário. Então, assim, você vê, a Gal tem 11 anos já de mercado, eu já venho de outras empresas, já estou com quase 30 anos aí também, falando um pouquinho da gente. O que acontece? A gente busca, dos 11 anos que tem a Gal, eu tenho colaboradores lá que estão 15 anos trabalhando comigo, que veio da outra empresa comigo. Eu conheço eles me conhecem e estão alocados no mesmo setor. Uhum. Então, assim, a gente trabalhou com algumas incorporadoras
que a gente trabalhou desde a época da fundação até a finalização da obra e depois ainda continuamos, que é um pouquinho do trabalho árduo, que com certeza a Thaís vai falar um pouquinho disso também, que é quando se cria o condomínio. O administrador de condomínio que faz a contratação da... Isso que eu ia perguntar. Na verdade, é o síndico quem contrata. A administradora, ela... Enfim, quando é solicitado pelo síndico, ela coleta orçamentos. É óbvio, né? A gente trabalha com... a gente conhece a GAL, então nós temos um trabalho que a GAL atende alguns condomínios que nós administramos Então apresenta e tal. para o seu condomínio Cisne, Rogério, que daí não vai estar Vou trocando apresentar, tanto, vou apresentar. cara. Então, o que a gente E faz? a GAL também, Aí o poxa, condomínio- Paulo. Vai apresentar, já faz uma linha. Sim, mas é isso. Eu tô começando por cima. É isso. Dá certo, dá certo. Aí o condomínio liga pra gente e fala: Thaís, eu quero trocar os meus funcionários orgânicos por uma terceirizada. Ou, eu quero trocar a terceirizada no meu condomínio. O que a gente faz? A gente coleta diversos orçamentos, né? Óbvio, com empresas que nós já trabalhamos, que nós já vimos atuando em condomínios que nós administramos. E se o síndico falar, não, Thaís, eu quero que você orce com a empresa X, a gente vai orçar também com a empresa, fornece para o síndico um relatório bem detalhado de todos os serviços que cada empresa presta com os seus respectivos valores, e aí o síndico liga pra gente e fala, contrata a empresa tal. Bem como Então- suas idoneidades também, né? Exato, Vale frisar, sim. né, Thaís? Porque assim, um dos papéis quando o síndico passa para administradora, ele passa, obviamente, até para ela fazer a consulta da empresa. A gente faz uma né, busca geral. para saber questões de certidões negativas, até questões de reclamações trabalhistas. Principalmente com terceirizado. É. Porque vimos terceirizadas grandes quebrando e deixando clientes Na mão. a ver navio. Muito, muito. Terceirizada é muito delicado. Além do fato, assim, tem muitas terceirizadas, né? Que eu costumo falar que a GAL veio para tentar quebrar um pouquinho esse mito no mercado, que, assim, para nós é muito difícil. Quando você fala, sou terceirizado, o pessoal já, tem gente que fala, CPO, pelo contrário, vem conhecer meu serviço. Dá uma olhada na empresa. Nunca houve uma alteração social desde a criação da empresa. Então, não é uma empresa que está acostumada a cada hora é um dono, cada hora é um sócio, cada hora é uma pessoa. Não só isso, né? Empresas, às vezes, terceirizadas tem lá 10 CNPJs. Também. Aí você olha. Pra quê? Questão trabalhista, será, né? Não, e outra coisa. Você pega empresas grandes terceirizadas aí no mercado, que o nome é muito forte. Só que as pessoas esquecem muitas vezes da qualidade e de buscar também essa informação. Beleza, porque se ela mantém a qualidade dela, ela mantém o trabalho dela correto, ela faz o quê? Ela dificilmente ela vai ter uma demanda. Não vou falar para vocês ser hipócrita e dizer, poxa, a GAL não tem uma reclamação trabalhista. Não, peraí. Ela tem. Eu quero ver se a GAL perdeu alguma. Essa é a diferença. Eu quero ver se chega lá. Já houve reclamações trabalhistas que estávamos lá, o juiz olhou para o reclamante e falou assim, poxa, você está reclamando de uma empresa que eu já tive outros processos que eu vi e não foi dessa maneira. Então, é um diferencial que nós tivemos da GAL, é uma forma que a gente busca tentar, como eu disse, quebrar um pouquinho esse mito e tentar fazer o quê? Opa, vamos mostrar que não é porque é terceirizado que o serviço não é bom. Pelo contrário, se você contratar mal, você vai ter um mau serviço. Até um dos papéis da administradora perante as terceirizadas é justamente isso, é fazer pedir, inclusive, para elas mandarem todas as guias pagas para confirmar. Mês a mês. Mês a mês, para Perfeito. confirmar que tá tudo certo, porque a gente já pegou uma terceirizada quebrando, porque num mês não mandou. Pedimos... Outro mês, nada. A gente já ligou pro cliente e falou, ó, sai. Tá com problema. Sai porque tá com problema. E daí o condomínio também pode ser corresponsável pelas leis Ele trabalhistas. Sim, pelas leis responsável. trabalhistas, sim. Até ela pode dar uma aula pra nós, porque, pessoal, doutora Thaís, viu? Tem a trabalhista também. Vale frisar isso aí, tá, viu? Mas eu já falei que eu não entro hoje em assuntos técnicos. Não, faz aí. Eu tô com um monte de pergunta aí. Vai Quais são você. os problemas maiores que vocês veem no condomínio? Qual que são as mostretas que tem? Vamos falar de Já vai barulho. entrar em briga? Já vai entrar nas brigas? No último podcast que eu fiz com o Rogério... Isso dá pra ficar horas falando, o Paulo. condomínio são 4 Cs, né? É cano, cachorro, carro e criança. Cano, cachorro, carro, criança. São os 4 Cs, problemas do condomínio. Que
assim, é o que tem reclamação semana sim, outra também. De algum condomínio sempre vem alguma coisa que tá dando problema. A criança que tá jogando bola dentro do apartamento, que tá de férias. Você fala, pô, a criança tá de férias, gente. Tá jogando bola 2 horas da tarde, não tem o que fazer. Eu tô trabalhando aqui, você tá trabalhando, mas a criança não. Né? E fora outras crianças. Essa parte da pandemia, né, trouxe muito isso, né? A pandemia deve ter sido terrível pra vocês. Não, foi né? árduo, porque você teve que interditar todo mundo dentro de casa. Muitas vezes a gente que faz esse trabalho também, seja como zelador ou como porteiro, enfim, de dar esse apoio, e muitas vezes você, por ordem do condomínio, porque eu gosto também de falar a questão que, assim, o condomínio ele é representado pelo síndico. A pessoa jurídica não fala. Mas o síndico também tem que entender que seja o contratado ali, prestador de serviço, administradora ou nós, terceirizados, a gente trabalha para o condomínio, não trabalha só para o síndico. A gente não é empregado do síndico. O síndico, ele representa o condomínio. Não tem cada fração de unidade ali, se cada um falar uma coisa. Se na reunião dá problema. Você imagina se cada um dá uma hora, um liga e fala, ó, abre o portão. O outro liga, fala, fecha o portão. O outro, deixa entrar. O outro não deixa entrar. Você não tem como. Então, obviamente, é por isso é estabelecida ali as regras internas do condomínio, de comum acordo entre eles. Eu costumo dizer que o papel da terceirizada não é participar dessas reuniões, é depois, óbvio, ser comunicado se houve alguma alteração. Do administrador é participar. Ela faz essa intermediação. Tem muita briga nessas reuniões de condomínio? Eu tava falando hoje, né, que a gente tava falando São Vicente, né? Em São Vicente, vocês comentaram comigo. Já participei de assembleia que teve que chamar a polícia, já participei de assembleia que teve quebra-pau, já participei de assembleia de apontar dedo na cara. Mas se não tiver na assembleia. Não, mas vale frisar também isso daí. E eu vou te dizer, Rogério, prédio que tá tudo em ordem, não tem. assim, prédio que tem dinheiro, que não tá com problema no caixa. É assim, a Assembleia você entra, tá aqui as contas, vamos aprovar a previsão orçamentária, assuntos gerais. Acabou. Tchau, acabou. Deve ser meio frustrante pra você, né? Gente, vamos brigar. Falou de você. Mas vale frisar isso justamente porque, assim, o condomínio que ele tá bem administrado, ele dificilmente ele vai ter conflitos. Exato. O maior dos conflitos... Sim. Perfeito. É isso. E o maior dos conflitos é assim, condomínio é bom senso, né? É você ser dono e não ser. Mas os 4 Cs vão ter ainda, Vai ter, não, vai ter. Não, mas é por isso que entra o bom senso, né, Paulo? Hoje, infelizmente, você vê, ontem mesmo, né, tivemos um problema de uma reunião num condomínio lá que tava com problema de questão de tabagismo. E o pessoal tava meio atrapalhado, querendo falar, não, vamos fazer, vamos... Mas o que tabagismo é o quê? A pessoa fumar... Fumar demais lá, né, no momento ali, eles não identificaram, porque falou que todo o odor ali pegava parte do hall. Cannabis, né? Cannabis, né? Porque a gente já teve problema daquele cigarro orgânico. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a dificuldade entra que o quê? Você vê, às vezes, isso acontecendo na rua. Então, quando você chama, seja a polícia militar, seja ou você faz uma denúncia, primeiro de tudo, não sei se a Thaís pode falar até melhor que isso, mas eu acho que eles têm que ter a base legal. Não adianta falar assim, olha, eu tenho 4, 2, 6 unidades naquele hall ali, só pode ser aquelas 2. Não. Primeiro você tem que identificar de onde vem. Mas essa questão, por exemplo, do tabagismo, cigarro orgânico, né? Deixa eu evitar nomes. Mas vamos falar, gente. Eu não sei, gente. Vai que depois eles querem, né, tesourar a gente aí na não tem problema, não. Os caras hoje de YouTube, tudo eles ficam fumando maconha no canal. Mas não, o problema maior é o seguinte, os caras gravam podcast fumando maconha. Hoje você pega os MC lá, o cara tá fazendo do jeito dele. Mas é que às vezes o cara tá lá fumando seu cigarrinho, tá no seu apartamento, ok. Tipo, é o que menos dá trabalho. Eu acho o cheiro daquilo horroroso, mas eu vou falar o quê, ô cidadão? Não vai fumar no seu apartamento? Então, você não pode invadir o apartamento da pessoa. Não pode. Então, tá com barulho ensurdecedor, independente da hora. Muita gente fala, não, é de manhã, eu posso fazer o barulho que eu quiser. Vamos com calma. A gente entra no Veja Bem, né? Então, Paulo, o que a gente fala é o seguinte, o barulho, óbvio que eu não tô falando de reforma, né? Outro assunto que a gente também já tratou. Eita, medo. Não tô falando de reforma, mas você quer ouvir lá uma música super alta,
Só que a gente sempre fala, gente, que o Humberto disse há pouco, é bom senso. O barulho ele deve se restringir no interior da unidade autônoma, né? Então você tem que ouvir um som que seja audível na sua unidade. O pessoal não respeita nem mais praia com então, som, gente. Exato. Vai E não seja audível nas outras unidades autônomas. É lógico que tem casos extremos que eu citei aqui off record, mas não vem ao caso agora. E as pessoas, elas tendem a perder o bom senso. E quando eu falo as pessoas tendem a perder o bom senso em condomínio, eu não tô falando só daqueles que causam o problema, mas também daqueles que têm que reclamar. Ou mesmo daqueles que têm que contornar a situação, que seria o síndico. Né? Como você lida com diversas pessoas no mesmo ambiente, no edifício, é aquilo que eu falei primeiro, é uma administração de egos, né? De pessoas. Então, isso é muito complicado. Se não houver o bom senso, a vida em condomínio vira um inferno. Eu vou entrar pra... Outra, posso? Pô, lógico, pode fazer o que quiser, meu amigo. Fica à vontade. Não, quero saber se você vai entrar no domínio. Quero saber se você vai fazer alguma pergunta. Não sei. Não, a gente tem visto... você falou de um 6, eu vou falar do outro 6. Que é o carro, estacionamento, né? Vai virar podcast da Cisne. Vai virar podcast da Cisne. Esse assunto. De carro. O quanto... Até pra você, Humberto, eu vejo que lá na minha, muitos entram sem as tags. E gera uma reclamação. Que não pode, carro sem tag, que fala que trocou de carro. E o pessoal culpa o pessoal da terceirizada. Da terceirizada, né? Eu quero saber o quanto essa questão de veículos geram reclamações pra vocês dois. Que acaba, também gerando reclamação pra administradora. Eu vou fazer minha reclamação aqui já também. Na minha vaga de condomínio lá que tem pro meu carro, cara, não cabe nem um Mini Cooper. Sabe aqueles pequenininhos que tem? Não cabe nem aquilo. Aí eu vou falar o que eu falo pros síndicos. Você falou pra mim o que eu falo pros síndicos, troca de carro. O problema não é a vaga, o problema é o seu carro. Quando você comprou o carro, a vaga já estava lá. Então eu tenho que... Se eu vou mudar no condomínio, eu tenho que olhar a vaga também. E, gente, isso é muito comum as pessoas chegarem e falarem, olha, eu tô ultrapassando a vaga porque meu carro não cabe na vaga. Troca o carro. Aí você vai olhar atrás do carro do cara, tá cheio de bicicleta, cheio de tranqueira. Não é isso. Às vezes a pessoa tem uma caminhonete, mas a minha passa da vaga, mas o pessoal nunca reclamou. As vagas de alguns condomínios, principalmente, eu acho que dos mais novos, são minúsculas. Não, na realidade, eles ocupam todo o espaço que é pra poder vender a vaga. Ele não vai pensar, ele não quer vender o apartamento sem vaga. E hoje estão vendendo apartamento sem vaga de garagem. Sem vaga. Os estúdios, a maioria não tem. Sem vaga, não tem Os vaga estúdios não tem vaga. Você pega estúdio, ele não tem vaga. Construíram na rua que eu moro e são apartamentos pequenos. Sem vaga Zero de vaga. Essa parte minha esposa vende carro aqui pra São Paulo, cara, ela deixava o carro estacionado no estacionamento da frente, paga o estacionamento pra não deixar no apartamento, porque não cabe. Não, mas é assim, realmente, o Paulo, o que a Thaís colocou é perfeito. Eu acho que assim, quando você já comprou o apartamento, você já sabia o tamanho da vaga que você tem daquela unidade. Uhum. Não adianta você comprar ela quando tinha um tamanho para ser um carro pequeno e você comprar um carro 7 lugares. Né? Quando você comprou, cabia um Smart lá. 2 lugares. Você, pra mim, tá bom, eu tenho um Smart. Ainda que compre na planta, não tem discussão, a vaga tá lá, a vaga é imóvel. Agora é lógico, tem condomínios que se adequam, tá, Rogério? Eles buscam um entendimento, ver com outros moradores. Eu já vi casos que venderam vaga, aí o cara fez uma vaga só pra ele. Enfim, precisa ver a estrutura, a infraestrutura, como que mas aí mexe se muita cabe coisa, isso. Mexe em especificação, mexe em matrícula, Mexe em muita tudo. coisa, perfeito. Ele tem que desmembrar pra ele poder vender a vaga, entende? Então, assim, é muito comum. E isso muito comum ainda em prédios que tem, vamos supor, 2, 3 torres, né? Porque às vezes ela tem as 2, 3 torres, mas a garagem é do lado, vamos dizer. Ela não é que nem um edifício que você tem a garagem embaixo e tem, vamos supor, tem 56 unidades, mas tem uma vaga para cada um ou 2 vagas. Tem vaga que, mesmo grande, de condomínios grandes, que você olha e fala, terrível essa vaga.
Mas até respondendo sua pergunta da tag, isso não é uma questão, a meu ver, eu não sei como funciona no seu prédio, tá? Seria da terceirizada. É uma questão de administração interna. Então, entrou sem tag. Ok, administradora, preciso de uma advertência para a unidade X porque entrou sem tag. Advertência. Entrou de novo, administradora, preciso de uma multa para a unidade X que entrou de novo sem tag. Tudo isso depende do próprio regulamento interno, né? É isso que eu ia falar. Tem que ver o que está descrito no regulamento interno. Porque... Se não tiver nada que puna isso, então, se não tiver nada que versa sobre isso ali, tem que... A terceirizada vai deixar a pessoa lá pra fora? Não vai, não vai. Porque aí depois vai recair sobre ela. O cara foi assaltado. Pô, fui assaltado. Agora, se você tiver respaldado pelo regulamento, inclusive tiver lá a orientação, olha, chegou sem a tag aí, eu não quero saber se você trocou de carro. Se você trocar de carro, você tem como vir na administração, falar, ó, tá aqui, tô trocando, pega outra tag, libera, eu vou entrar. Até falando em tag, eu recebi essa semana uma informação de que os assaltantes estão fazendo o quê? Estão copiando, Eles... Não, é pior. Como é que chama? Manobrista, né? Que você deixa o carro na manobra. Uhum. Eles pegam a sua tag de acesso na garagem, trocam por uma igual. Se eles acham no seu carro alguma informação do seu endereço, eles vão, acessam, tentam entrar primeiro, óbvio, né? Se eles conseguem, eles já adentram. E aí, ou eles roubam os carros, ou já vão pro apartamento mesmo. Cara, minha esposa falou, a gente foi viajar. Então, e ela você vai entrar... Tira a tag do carro. Eu falei, para de besteira dela. Ela falou, tira, porque se alguém roubar o carro, vai saber de não sei o que. Então, ela com certeza viu isso. E acrescentando é o seguinte, você vai chegar. A sua tag não vai estar lendo, você não vai entrar no seu ter noção. Você vai até entrar que vão liberar pra você poder entrar. Só que a pessoa vai falar assim, pô... Você vai falar, ó, tá aqui, tá funcionando, tá só funcionando. que é igualzinha. É. E aí, o pessoal lá do meu prédio, onde veio essa informação, não foi onde aconteceu, mas onde eu recebi essa notícia, até deu uma ideia que fica aí pra geral também colocar um adesivo nos controles, né, pra saber que se tiver aí alguma alteração, você... Ou se não faz uma marca faz uma marca pra saber. Pra saber que é o seu mesmo e depois até pra avisar. Porque não tem como você evitar pôr um carro num estacionamento, deixar com um manobrista, isso aí. Com o controle da sua garagem. Pelo contrário. A mentalidade pro mal é muito boa, né, gente? A gente faz faculdade aqui no Brasil. Não, isso aí é complicado. Mas os conflitos tem, isso aí, garagem, carro, foi bem colocado, Rogério, é muito problema. Hoje em dia, as câmeras ajudam muito. Essa história que a Thaís falou, gente, eu pensei que... Ela falou pra mim na terça-feira. Ela falou, eu falei, o pessoal reclama muito de carro. Falou, você reclamou do carro, como é que é? Não é o carro, troca a vaga. Troca o carro, troca a vaga. Não é legal, eu já fui pro carro lá. Eu não vou comprar um Mini Cooper. Triste. Não, e assim... Um Smart resolve. Tio Paulo, deixa o tamanho do Smart. Vai servir, gente. Não, é bem complicado. Mas assim, esses condomínios menores um pouco, né? Vamos dizer... Ou não importa o tamanho até. Eu vejo muito assim, conflito. Pessoas que moravam em casa... e passam a ir morar no condomínio. Putz, é o maior... Já falamos sobre isso também. Cara. Mas por quê? Porque na realidade é o seguinte, Paulo, você tá acostumado na sua casa ali, de repente, sei lá, você morava às vezes até com os pais, você é jovem, curtiu bastante ali, você tem área de lazer, você tem quintal, você tem garagem, você faz o que você quer. Praticamente. Você já chega num condomínio, você já tem a regra que no seu apartamento você já não pode fazer o que você quer. Justamente, o som, você tem que cuidar. Olha, e fora a dinâmica toda que vem. E você vem com os vícios de uma casa. Você não se preocupa. Tem um amigo meu que ele foi pro apartamento no Guarujá, acho que tá praia esses dias aí, daí ele falou, Paulo, acho que levei umas 5 multas. Porque eles são de casa, eles sempre moraram e fizeram churrasco. Aí, ó. E daí eles foram fazer o churrasco na sacada. Daí imagine a festa que não foi, né? Acabou com a alegria de tudo o resto. Não, mas aí o que é por isso que aí eu uso bastante a palavra do bom senso. Condomínio ele tem que ter. Primeiro, foi uma época de festas, uma coisa que, um exemplo, o ano inteiro, de repente, o cara deixa o apartamento dele fechado. Cara. Mas, Humberto, tem uns caras que são chatos. Tem aqueles caras que ficam gritando. Isso tem cara que são chatos, não é que o cara é chato.
O cara ingeriu muita bebida alcoólica. Não, mas tem nem o que. Porque aí Dia ele de perde a jogo. noção. Dia de jogo. Não é muito problema? O que deu problema com bandeira, Copa do né? Em Mundo. condomínios, em apartamento, eleição. Meu, Continuar, meu que tá bom? isso aí é muita Ok. coisa. Não, dia de jogo de, assim, entre interclubes brasileiros, sabe? Palmeiras e Corinthians. Nossa. Gente, é um gritando. Show! O prédio. não posso falar. O prédio tem 2 torres, então é Pô, uma torre. um grita pro gritando. outro. E aí. Normal, assim, normal. Parece que você tá no estádio. Lá no meu é assim. Mas não tem o que fazer, tem? Não tem. Não, ou você O vai sair segurança, multando o todo porteiro, mundo. Vai ligar. Não, na realidade é aquela história. Nós somos o primeiro que apanhamos em tudo. Exato. Primeiro sempre que apanha somos nós. Sim. Lá, seja na portaria, seja o limpeza. zelador. Não, o da limpeza às vezes acaba passando um pouquinho meio pano. que despercebido. É bem isso, ele passa o pano. Mas, poxa, agora a questão de portaria, você pega essas sacadas gourmet hoje. Poxa, tem cara que... liga lá e verdadeiras fala assim... micaretas. Não, o cara liga e fala assim pra você, olha, eles estão fazendo churrasco, você quer acabar com o churrasco? Desliga o exaustor aí na portaria. Desliga aí o exaustor. Os exaustor é por final. Então tá lá, desliga o exaustor. Você desligou o exaustor, o cara vai estar preocupado. Ele quer fazer churrasco, ele quer a fumaça. Vai fazer. O giro de carne é bom. Pra ele não vai estar nem aí se vai estar indo embora a fumaça ou não. Não, mas desliga. Tem gente que reclama do barulho do exaustor. Porque o cara ligou pra fazer um churrasco. Às vezes ele não tá fazendo barulho nenhum. Mas, poxa, olha, o exaustor tá fazendo um barulho. Mas é difícil, Mas né? é isso que o Humberto falou. O pessoal da portaria Por isso que já é chama. o primeiro que... Desculpa cortar. Por isso que já chama, Paulo. Edifício. É difícil. Porque se fosse fácil, O pessoal da portaria é o primeiro, É o primeiro que é apanha. o primeiro que apanha. É. E qual é Primeiro mais que apanha. difícil, gente? Cachorro ou gato? Quem tem mais reclamação? Cachorro. Ah, mas É cachorro. outro C, né? É outro C, cachorro. É por isso que é C, né? Não é G. Cachorro late, né? Cachorro fica andando o dia inteiro, às vezes. O gato, Fica quem aquela- tem gato fica dentro do condomínio, muitas vezes, assim, o apartamento, aliás. O condomínio, muitos ainda tem hoje, já tem a área pet. Sim, gato Porque faz ele xixi, desce, cocô na areia, lá na É caixinha. aquela coisa louca, né? Porque hoje em dia o pet virou um mundo, né? Você fala assim, são famílias... Outro dia Hoje um eu- amigo meu se separou, eles fizeram, como fala? Guarda compartilhada. eu já fiz um Guarda divórcio, compartilhada. Guarda Já? compartilhada. Já fiz um divórcio com guarda compartilhada de animal. Mas isso é, hoje em dia... Lá no meu condomínio, eu acho que praticamente 80, 90% tem pet. Então, só que assim, aí voltando no bom senso, galera. Isso aí que é o complicado. Você pega o cara que mora num apartamento aí de 40 metros quadrados, ele tem 2 Fila. labrador lá, dog alemão. Aí você fala, meu... Lá no meu tem, eu não posso. Não! Lá no meu tem, mano. Eu falo pra minha Inclusive esposa. é no meu apartamento. Não, eu falo pra minha Você tem esposa, cara. Como que consegue, velho? Não, pelo amor de Deus. Não, e é ruim pro bichinho também. É. Que eles são animais que são espaçosos, eles precisam de espaço. Então, mas sabe o que é legal? Se você olhar, ô Rogério, eu ficava com esse pensamento, mas eu comecei a ficar dando uma olhada pro pessoal que tem o cachorro de porte Sai grande bastante, né? e em condomínio. Ou eles têm uma pessoa já contratada, um adestrador ali que vem, faz toda essa dinâmica, é autorizado, eles deixam até autorização na portaria, tudo certo, para passear com o cachorro. Então, assim, é muito bem cuidado. Lógico, hoje, né, até legalizou também para punir os maus tratos animais. Então, assim, foi tudo... Mas eu não gosto de entrar num elevador e ter um cachorro lá junto comigo, não. Não, é Eu sou bem separado os sincero. elevadores. Hoje em dia é separado, né? Tem Só pode- o O elevador. meu tem O 4, não tem social- nenhum pra cachorro. o Nossa, social não desce. O É o de elevador carga, é o de social carga. não é. mas aí o de carga aí tem que descer o cachorro pelo de carga, é isso. Aí se você optar por descer no de carga e tiver um cachorro. não sei. Aí, Você pode falar, ou eu desço agora, sim. Ou eu espero o Ou eu cachorro. espero. Aconteceu algo bacana no meu que envolve também vocês dois. Final de ano, caixinha de final de ano, né? Todo ano a gente dava a caixinha pra eles lá, eles tinham a caixinha deles, a gente dava. Esse ano, a administradora junto com o condomínio resolveram criar uma conta em conjunto, uma conta pra caixinha do pessoal que presta serviço lá. E isso, tipo, gerou um atrito lá, que o pessoal não queria depositar na conta que foi indicada e queria, tipo, dar na caixinha. Proibiram também, por exemplo, de dar vinho, panetone pra eles. Tudo foi proibido. Acho que é porque também devia ficar lá na portaria. Eles não gostaram. Mas vetaram.
né? Daí, se você quisesse fazer, tipo, a caixinha de final de ano pro pessoal de prestação de serviço, tinha que ser na conta indicada pelo síndico. Mas acho que é para distribuir igualmente, né? É isso que eu ia falar. É uma forma, assim, de, no caso, você ir pela igualdade, não pela a função. Muitas vezes você pode ter um relacionamento Afinidade. ótimo com o zelador. Só que você fala pra ele, eu não suporto olhar pros porteiros, cara, não sei porquê. Os caras nunca me fez nada, pelo contrário, me atende bem, me trata bem. Mas eu quero dar R$100 pro zelador. Você, em vez de ir lá e pôr R$100 na caixinha, você ia e dava 100 pro zelador. Entendi. Isso causa um conflito. Entre eles, ali, interno, uma coisa que nem eu costumo falar, nós ali, que você vê o cara chateado, você chega nele e fala, não, mas pô, o morador veio aí, eu sempre tratei bem, igual o fulano, e o fulano ganhou e eu não. Então gera, eu costumo até, não é nem que vetar e dar essa ideia de falar, vamos juntar tudo e a gente dá de uma vez. Não, eu costumo falar o seguinte, para os nossos colaboradores lá, galera, a gente não trabalha por gratificação, a gente trabalha pelo nosso salário. Obviamente, quem é reconhecido, quem reconhece que é árduo o nosso trabalho, porque assim, é difícil às vezes você dar bom dia para alguém e a pessoa não olhar para sua cara. É difícil, às vezes, você falar assim, olha, boa tarde, tudo bem? Olha, chegou essa encomenda para a senhora, para o senhor. A pessoa pega, nem responde você. Então, assim, a nossa capacitação dela, um dos temas que a gente faz lá, muito da motivação, é assim, trate igual você gosta de ser tratado. Quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Mas não dá para administrador de condomínio dar umas regras? Ó, Isso que eu seja ia falar, educado. já pegou algum case assim, tá? Puts. Sobre caixinha? Já peguei case. E eu acho que o mais interessante que eu peguei foi um condomínio que decidiu dar um 14º salário para os funcionários. Então, para ficar uma caixinha igualitária, então, assim, olha, gente, a gente vai... O mesmo valor que a gente arrecada mensalmente para pagar o salário deles, é o valor que a gente vai arrecadar, mas aí eles dividem equitativamente... Igual, né? Não vou falar difícil. Qualidade. Igual para todos eles. Então foi algo que funcionou muito, porque não fica justamente essa disputa, né, de eu vou dar mais, e eles ganham muito mais do que eles ganhariam se fosse a caixinha lá que você coloca o dinheiro. Essa questão, Rô, de você depositar numa conta para depois ser feita a divisão, eu não sei se eu sou Muito formal, né? Muito, né? Você isso. entendeu? Então, isso gerou, tipo, uma confusão. Porque teve gente que não quis depositar, né? Daí você acaba prejudicando, por exemplo... eu não sou, tipo, contra você ter um local onde vai todo mundo ser dividido. Mas ser uma conta que foi indicada por eles. Daí a pessoa fala, às vezes eu quero dar dinheiro, né? Às vezes eu quero, sei lá... E também não acho que o condomínio deveria se intrometer nisso, né? se intrometer no ponto de falar, não, vocês não podem dar... eu acho que você pedir para Vai não dar saber o bebidas histórico, né? alcoólicas... Eu acho acho justo. positivo. Eu acho muito positivo, porque tem N casos aí que a gente não conhece. Ele recebeu ali, de repente ele pega, ele abre, ele fala, vou tomar agora, ganhei, já deixa eu experimentar. Sim. Então eu acho super válido. Agora, dá um panetone, um chocolate, alguma coisa assim. Eu não vejo muita lógica. Olha, aproveitando aí o gancho, eu gostaria de dizer o seguinte, a parte da gratificação, ela já ela tem outros problemas que muitas vezes as pessoas nem comentam. Mas você dá alguma espécie de gratificação, a própria legislação ela já vê que depois isso se torna uma obrigatoriedade. Sim. Né, doutora? Sim. Aproveitando aí os mas ilibados saberes jurídicos? Sim. Depende do tipo de gratificação, né? Essa gratificação de final de ano Não, ela não pega, mas assim, ele vai muitas vezes, até por questão às vezes de conta, não sei como que vai ser distribuído, mas às vezes a pessoa vai falar assim, não, olha ali, todo mês havia um depósito lá. Vamos se dizer que você está fazendo um planejamento anual já pro fim do ano, né? A pessoa, o juiz, de repente... Já considera esse salário. Perfeito. Sim. Então, assim, é uma coisa que, na realidade, eu sou super a favor, igual a Thaís falou. Eu acho que, assim, é um final de ano, você quer demonstrar um reconhecimento pela prestação de serviço, pelo trabalho, você pegar e dizer assim, olha, não, eu trouxe um panetone, ou o condomínio falar assim, olha, eu vou comprar uma cesta de Natal para cada um dos colaboradores. Você tá também... porque, assim, óbvio, né? A gente se tornou muito capitalismo, né? Então, tudo hoje, às vezes a pessoa te dá, às vezes, um produto que é até mais caro do que o que ela ia te dar em valor,
você dá menos né, credibilidade pelo que você recebeu do que pelo que a pessoa tivesse te dado. Sei lá, R$10, ela pagou 100 numa cesta de Natal ali pra te dar, só que você preferia que ela tivesse te dado R$10. Ah, então não julgo. Porque a gente nunca sabe a necessidade Não dá pra que saber. a pessoa tá passando, né? O problema que a pessoa tá passando, às vezes tá precisando daquele dinheiro que foi investido num bem material. Também. Então eu falo, pô, eu não tô precisando de um Perfeito. bem material, sabe? Tô precisando de um dinheiro. Mas Por isso que rola essas várias discussões, você tá vendo? Vários entendimentos. Eu acho que assim, nós lá da empresa, eu costumo tentar alimentar sempre que é lógico. A gente tem que fazer o bom trabalho. A gratificação, ela no natural vem. O que nós implantamos lá é assim. Tem a parte da caixinha, só que ela vai com uma lista e um cadeado. A chave do cadeado, ela fica na mão do síndico. Ele que autoriza a campanha. Tem síndico como o seu lá que ele não autoriza a fazer nada. Ele fala, não quero que faça movimento nenhum, nem põe uma caixinha na portaria. Como tem o síndico, que foi uma sugestão que nós demos num condomínio, e essa também deu super certo, viu, Thaís? O pessoal vai lá, cada unidade que deu, seja o valor ali, o simbólico, muito, pouco, somou no final, quantos prestadores de serviço tem aqui, X, divide por todos, cada um vai levar a sua parte. Só que na hora da abertura, quem pode, seja o síndico, o zelador, o porteiro, abre sempre na presença da parte dos prestadores de serviço, conferem ali na hora, junto com a lista e o que tem dentro. Não era caixinha também, assim, depositado, mas legal. sim, bacana isso. Porque os costumes levam a isso, né? Então, e outra, você vendo que passou alguém lá, um comentando com o outro na portaria, olha, hoje veio umas 3, 4 pessoas, olha a lista aí, colocou. Né? A lista é lógico, tem gente que é anônimo, fala, não, eu vou pôr ali, eu não quero falar nada. A gente tentou implantar da lista só para ter mais ou menos um controle da questão que foi até o síndico que falou, não, eu queria saber aqui, as unidades, muitas vezes, não precisa pôr o valor. Só que aí o pessoal acrescentou o valor lá. Qual que é o valor? Não sei, eu sempre fico nessa dúvida, que valor que eu dou? Ô, Paulo, tem condomínio aí pra te falar a verdade que você pega, isso aí a gente agora acabou de passar por essa fase, mas arrecada aí às vezes 5, 6, 7 mil reais aí de caixinha pra galera. Tem uns que vão dar 100, tem outros que contam, são 5, eu dou 500. Tem outros que falam, não, eu não quero dar nada, deixei lá um panetone. Paulo, já vi gente que dá, assim, de 30, 50 reais, costuma ser uma média por funcionário, muitas vezes. A conta que eles... Até 300 reais por funcionário. Um cara dá... Um cara. Um cara. Mas eu acho que é então merecido, assim, né? Sim. Os caras trabalham o ano inteiro, né? Não, e na realidade é justamente isso, o Rogério, porque assim, é como a gente falou, nós somos os primeiros que apanhamos. Qualquer tipo de problema, seja um conflito de casal dentro da unidade, seja o que for. Ixi, é outro assunto polêmico. Porque hoje até Mete passaram... a colher ou não mete? Não, Mete, hoje agora já mete mete. a colher, é Não, obrigado. agora A gente entra nesse assunto. Obrigado. Aproveitando aí, é isso aí. O condomínio, né? O Sem uma condomínio. responsabilidade, agora o síndico... Porque teve vários casos assustadores já sobre Sim, isso, né? sim. E Se omitir, o condomínio é responsabilizado. Perfeito, é isso aí. Tem que como meter fazer isso? O maluco tá de arma lá. Chama, tem uns- não, chama a polícia. Não, ninguém tá falando pra você ir Sem até a entrar unidade. e apartar. Falar, sabe, meter o louco, vou falar, você é o super-herói Boa, agora e arromba a porta, bem filme americano. Arromba a porta e para com isso agora, larga ela. Não é assim. Ligar pra polícia e falar, ó, tá tendo... Mas já aconteceu, é muito comum também. Tá tendo uma baita briga no apartamento, você tá vendo que o negócio tá feio. Aí o pessoal liga pra polícia chega... não, Tá tudo bem. A gente tava conversando. Conversando. Tá tudo bem. Então... Não, só mas que aí- registra que você Exato. tomou a iniciativa, Só que aí você... o pessoal do condomínio começa a ficar, falando português bem claro, de saco cheio. Né? O pessoal, você tenta e não tem nada. Aí é quando o pessoal larga a mão. E aí é que mora o perigo. Então, o largar a mão que é perfeito. Aí que Mas É eu aí problema. posso, como condomínio, abrir um boletim de ocorrência sobre... Você não pode abrir boletim de ocorrência em nome de outrem. Mas eu posso falar da reclamação. Tá tendo reclamação. Mas aí tem que ser o de- síndico, né? O síndico dizendo que ele tá recebendo diversas reclamações, né? Você, como morador, você pode
tomar também a iniciativa de dizer, ó, meu vizinho aqui estava agredindo a mulher dele e chamar a polícia. Você ir naquele momento, se a mulher quiser registrar a queixa, você ir como testemunha. Então, mas aí você não... Você mas o registrar síndico não essa abre o queixa... boletim. O síndico, ele não é parte, né? Então, quem pode registrar seria a vítima. Sempre a E de vítima. uma criança, tipo, bateu numa criança, a criança não... Aí é o responsável. Mas Pela o responsável criança. que bateu? Aí você chama O conselho tutelar. o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar toma as medidas. Nossa. Mas Não, é Complicada a tenso. vida do administrador de condomínio, fácil, do... Administradora de condomínio só emite boleto. É Olha aquela lá. velha E o máxima. porteiro só vai lá pra abrir e fechar o portão. Porque é isso que falam, pô, ele só tá aí, ele só abre e fecha o portão. Ah, mas uma coisa que é muito importante, que o pessoal não sabe, muitas vezes, de terceirizada, é que lembrar que o terceirizado, ele não é funcionário do condomínio. Ah, sim. Ele é funcionário da terceirizada. Da terceirizada. Então, Pra não rolar subordinação. o síndico, ele não, em tese, ele não pode dar ordens para os funcionários da terceirizada. Ah, Thais, mas o que eu faço? Então, ele faz o que ele quiser? Não. Você dá ordem pra Ele empresa. dá ordem para a empresa. Então, o passo. síndico teve algum problema com o funcionário, ele não vai chegar pro funcionário e falar assim, olha, Você tá demitido. você não pode agir desse jeito, ou não sei o que. É óbvio que um toque ou outro, uma conversa, mas sempre vai. Vai rolar, tal. até pela... Óbvio que vai rolar. Mas dar ordens expressas, não. A pessoa tem que ligar, mandar um e-mail pra terceirizado. O Humberto pode me corrigir se eu estiver errado. Não, perfeitamente. E aí, a gente pra até orienta terceirizada muito chamar. isso, que é justamente até, voltando na questão do que você perguntou, Paulo, da responsabilidade do síndico. Então, o síndico, ele tem que ter esse conhecimento. Se ele não tem tanto a administradora ou nós da GAL, para os nossos clientes, a gente orienta sempre. Fala, olha, qualquer problema, fale com a gente da empresa. Não se reporta direto, seja o nosso colaborador aqui, seja ele o zelador, o porteiro, o agente de conservação, enfim. Seja ele o cargo que for. Você se chateou com ele? Não tem problema. Ele pode até ter sido mal educado com você. Você passa o relatório para nós, a empresa vai tomar as providências. Sim. Que da mesma maneira, né, aproveitando, se ele também tomar um tipo certo de atitude, seja um morador, que a gente já viu vários casos, morador indo até agredindo o porteiro. Pô, a empresa também toma providência, ela tá com você, colaborador. Pode vir que não tem... Eu costumo, hoje em dia, tentar modernizar esse termo no aspecto que a gente vivia, eu fui, né, educado. O cliente sempre tem razão. Peraí, ele tem sempre razão até certo ponto. Até onde ele tiver a razão. Agora, se ele, né, tiver uma conduta inadequada, a razão dele ele vai perder. Mas então se ele agrediu, a pessoa agredida tem que falar para a empresa? A ideia é essa, que se ele se sentiu ofendido, nós procuramos a doutora Thaís. Daí a Thaís vai procurar a administradora. Não, a Thaís, doutora advogada. Thaís. Aí as A doutora providências... advogada. Aí, não administradora. Exato. Então, assim, na realidade, é uma coisa que, assim, a gente sabe. Você entrar num litígio, ajuizar uma ação... Às vezes tem gente que deixa de registrar um furto de um celular ou de um vidro que hoje blindado aí, que estão roubando os vidros blindados de carro. Os caras estão furtando os vidros blindados para, sei lá, se revender, fazer o quê, não sei. Mas você vê, não tem como, você tem que registrar para poder ser tomada as medidas. E hoje tem uma coisa muito triste também, que a gente vê muito aumento do racismo até, né? De preconceito, várias coisas. E o condomínio, daí como que é também? Teve uma ação de racismo contra um funcionário. Ele tem que ir também ou já chama a polícia na hora? Não. Na realidade é a seguinte, tendo possibilidade e estando no calor da emoção, é polícia imediatamente. Toda orientação inicial, o princípio é sempre 190. Chama a polícia militar, né? Porque muitas vezes a gente tenta mediar isso e não consegue. Porque a pessoa que ela hoje em dia tiver qualquer tipo de preconceito, Paulo, ela não vai ter com A, B ou C, ela vai ter com todos que for daquele preconceito que ela tem. E ela não vai voltar atrás depois não da hora. volta. Então, o racista, o preconceituoso, ele é preconceituoso na frente de qualquer pessoa. É isso, perfeito. Então, e ainda mais estando no calor do momento, ele não é na frente da polícia que ele vai... Imagina. O preconceituoso, muitas vezes, ele não sabe ser dissimulado.
Então, Então, isso é importante já ser na hora. Eu já Sim, sei a é resposta, importante. mas a gente já falou sobre isso. O condomínio não pode expulsar, né? Condomínio não pode expulsar. Como assim? O morador. Não. Condomínio Mas nem que o cara bota terror, apareça de pelado na sacada. Paulo, teve um caso, eu confesso que eu não vi, porque eu acho que ainda não saiu decisão, porque foi pro tribunal, mas um juiz, ele deu ganho de causa para um condomínio que queria a expulsão de um casal, porque o cara, assim, ameaçava os condôminos com arma e tudo mais. Teve esse caso que teve aí uma decisão jurídica de expulsão. Então, são casos muito extremos, mas também foi pro tribunal, eu não sei se já saiu a decisão do tribunal. Me veio na cabeça você falando, não acompanhei processualmente aí, né? Mas veio recente na TV, não sei se você viu, até com um rapaz aí, acho que ele é meio famoso. Sim, um É o youtuber. Isso, e aí até você lembro viu a disso. facada lá na porta, o moleque indo. Então, assim, são coisas que, né, como a Thaís colocou bem, eles não vão ali depois ter como negar primeiro, porque hoje Tem câmeras, as né? câmeras, né, elas dão esse respaldo, mas é uma coisa que ocorre muito. Agora, você ali no caso, falando especificamente aí, eu acho que o condomínio tomou alguma iniciativa, porque toda hora que se cruzarem ali... ia ser- É uma situação muito complicada, né? Mas a expulsão, ela foi retirada do Código Civil. Então, antes era permitido, hoje não mais. Uma pergunta agora que me surgiu. Eu não posso expulsar minha E se ex-namorada. for inquilino? Você pode. Não, você proprietário pode, mas... Não, do seu apartamento. Então, mas se ela morar no mesmo condomínio... Não, se ela- aí você vai ter que ficar olhando pra cara Nossa, dela. Aí ferrou, né? Aí só vai dar alguma coisa aí prejudicial para acho que quem for inquilino, né? Se tem um proprietário e o outro inquilino, Sim. né? Aí... Porque o inquilino pode o condomínio buscar o proprietário da unidade e falar para eles, olha, aí sim, né, reincidir um contrato de Gente, locação, né? A gente teve um... Conta pra gente, conta pra Ah, gente. agora depois dessa risada não tem Conta como. pra gente, conta aqui que... A né? gente teve um É isso que dá caso... audiência, né? O brasileiro gosta disso aí. Não, mas Conta aí. é muito absurdo. É muito absurdo. De um condômino que saiu da unidade autônoma dele, parou na porta do elevador e decidiu se aliviar. Entendi. Nossa. Biologicamente. Biologicamente, ele decidiu se aliviar. E aí as câmeras pegaram, né? E o porteiro viu na hora, chamou a síndica. Infelizmente era uma mulher, a síndica, que teve que ver Olhar. aquela cena. E aí ela me ligou e ela falou, Thaís, o condômino decidiu dar uma aliviadinha no hall do elevador. Eu falei, como assim, gente? Tava bêbado? Com cara, com um quarto, sei lá, com um banheiro, qualquer coisa. Como assim? Aí ela falou, pois é, e tem imagens. Eu falei, eu não quero ver, esquece. Não, que eu posso fazer? Eu falei, é condômino, é inquilino, é o quê? Ah, é locatário. Eu falei, tá. Então, o melhor dos mundos, manda uma carta para o proprietário falando o que aconteceu, já aplica a multa de Conduta pronto. inadequada. Já aplica... Ah, mas multa? Eu falei, sim, já aplica a multa. Mas eles querem a expulsão dele. Eu falei, querer é uma coisa, poder é outra. Então, você vai falar assim, ok, proprietário, expulsa seu inquilino daqui. Tem Ele vai outra- falar, não. O que você vai fazer? Vai tirar o cara a tapa? Não é assim que as coisas funcionam. Então... Mas você falou não, mas toma aí a multinha, você tem que pagar. Sim, aí toma a multa, mas aí o proprietário já tomou as medidas, já pediu o imóvel e tal, já fez tudo, porque realmente foi um negócio muito absurdo. Então, das coisas que a administradora... Não, e um que problema... só emite boleto. Que noção, gente. Não, e problemas que a gente anda enfrentando hoje muito são com condomínios residenciais que fazem essas locações temporárias. Uma semana, 3 dias, às vezes o proprietário não manda, o cadastro seja para administradora e nós, como terceirizado, às vezes, ou a gente contata o síndico muitas vezes a devolutiva vem para nós como? Eles tinham que ter mandado para administradora. A administradora não informou, aí você até tenta aquela, né, administradora, e aí?
Olha, eu não recebi nada. Então, assim, o proprietário, às vezes, ele fez a locação, mas não transmitiu as documentações necessárias. Então, a gente depende muito dos condôminos. Seja ele inquilino, proprietário, a gente depende de estar com a comunicação sempre alinhado. Porque, às vezes, a gente quer prestar também um bom serviço. Você tem colaboradores ali, prestadores de serviço com qualidade, com capacidade, com potencial. Só que, às vezes, a dinâmica interna nos prejudica. Então, aí vem as regras, né? Que precisam ser muito claras. Então, ó, tudo bem, o condomínio permite locação via aplicativo. Mas você só vai Desde poder que só libera quando tiver alugar, cadastrado. Exato. Mediante prévio cadastro, mediante envio de documento e tal. E deixar isso, fazer um informativo e distribuir para todo mundo. A porque depois. comunicação melhor alternativa. Exato, porque o óbvio precisa também ser dito, né? É a melhor frase que eu ouvi. Assim, o óbvio precisa ser dito. E às vezes as pessoas, não, mas eu tô colocando, tá aqui o nome dele. Não, gente, isso acontecia Não lá é isso atrás. que eu quero. Hoje em dia, você precisa passar toda a informação, Dados. inclusive uma cópia da RG da pessoa. Perfeito. Porque tem muita gente que tava fazendo essas locações por... bandidos, né? Que tava fazendo locações por Airbnb e aí entrava só pra furtar os apartamentos. Ontem mesmo teve esse da Bandeira Paulista, né? Que acho que foi ano passado, que fizeram uma locação de um condomínio comercial e 14 bilhões, né? Eles conseguiram furtar. É verdade, né? Foi ontem então, isso. mas isso é coisa grande. É que muitas vezes essas pessoas que locam pra roubar, elas não fazem furtos grandes. Pega pequena coisa, igual o meu, entrar lá pra pegar. Coisa. Então, assim, pega uma joia, pega alguma quantia pequena em dinheiro. Que é um relógio. Porque eles vão dia a dia. Não, é quadrilha especializada. Sim, total. E é muito louco, tem muita gente que deixa a porta aberta do apartamento, né? Cara, vou contar um caso sobre isso também no meu apartamento. A Bá falou, minha esposa falou, não deixa mais a porta aberta. Mas você deixava? Sempre deixei. Sempre. Nunca me preocupei. Ela falou que um cara entrou no apartamento lá, de uma moradora, sentou, pensou que tava no dele. Sentou, o cara chegou a sentar lá. Falei, nossa, devia estar bêbado, não é possível. Sentou, daí o casal acordou à noite, viu o cara sentado lá. O que você tá fazendo aqui e tal? Daí ligaram lá pra portaria e tal. Daí o cara, não, desculpa, entrei no apartamento Caso errado. muito comum. Já aconteceu isso. Que chega bêbado e quer entrar no apartamento do vizinho, desce em andar errado e aí entra aberto, no... Cara. Não, Fica isso... pressionando a chave, sabe? Não assusta. consegue entrar. É muito comum isso. Não, isso não é pro pessoal... Uma recomendação também, por mais que tenha Sempre segurança, não, você tem que também cuidar do seu, né? É porta sempre trancada, não entra estranho, né? Então, a realidade é essa. Às vezes é que nem entra uma pessoa, não é que ela quer fazer mal, ela achou que não tava em condições... Tava alta, né? Ela não estava em condições naquele momento de reconhecer, mas achou um lugarzinho que gostou. Isso lá no grupo. Mas é normal, né? Não tem. Não julgo. E o que é mais chato? O condômino chato, reclamão ou bagunceiro, festeiro? Nossa, Paulo, que pergunta difícil. Vai comprometer. É truco, isso? Vai comprometer. É truco. Eu não posso gritar 6 agora. Vamos mudar a pergunta. Qual a importância do síndico? Eu enxergo ele como meio de campo entre vocês dois, entre administradora e prestador de serviço. O quanto ele capacitado, ele ajuda o trabalho de vocês, assim, né? Porque a gente percebe que às vezes o síndico é o amigão de todo mundo. Vou colocar lá, sou amigo de todo mundo, os caras vai e volta no cara, e o cara não tem preparo nenhum para gerenciar um condomínio. O quanto isso pode ser prejudicial para vocês e o quanto benéfico pode ser um síndico bem qualificado, o quanto ele contribui para o trabalho de vocês. O síndico isso é excelente, bem qualificado. Ele facilita muito o trabalho geral, sim, de qualquer pessoa, de qualquer prestador de serviço. Até dos moradores mesmo. Principalmente dos moradores. Porque ele vai saber, ele vai ser uma pessoa extremamente educada com todos. Ele vai ter as suas amizades dentro do condomínio, mas acima de tudo, ele vai ser imparcial. Isso é uma qualidade essencial para um síndico. Ele pode ser amigo de quem ele quiser dentro do condomínio, óbvio, porque ele está num conjunto de apartamentos. Habitação coletiva. E ele pode ser amigo de qualquer pessoa, mas dessa mesma forma, ele tem que agir com imparcialidade. Tem uma história muito boa. Teve um síndico que ele
Ele era um síndico muito chato. E eu posso falar que ele era chato porque eu conheço, né? Uma pessoa muito próxima a mim. Então, ele sabe disso. E aí, ele estava síndico na época e os filhos dele causaram lá, sei lá, fizeram alguma algazarra. Eram crianças, mas fizeram alguma algazarra no jardim do prédio. Não sei, o pessoal interfonou pra ele e falou, porque fulano e ciclano tá aqui, tá causando, né? Aí ele ligou pra administradora, no caso Faz a uma Cisne, advertência pra mim. no caso a Cisne. E aí ele falou assim, eu quero que você mande uma multa, era já multa, pra unidade tal. Aí a gerente de condomínio entrou e falou, Mas é a sua. É a sua unidade. mas é a sua unidade. Sim, eu quero que faça. O que é justo é justo. Porque aconteceu isso, aquilo outro. Foi descontado da mesada das crianças, né? Mas ele pediu. E isso é um síndico imparcial, Isso é legal. né? Então, isso facilita muito o trabalho no dia a dia. Mas a Muito. imparcialidade, ela é boa não só pra questão até do síndico, né? Acho que Pra tudo. eu acho que você indo pelo correto, né? Pelo certo, se apurando, você vendo, isso aí pode ter sido até que nem não ter sido descontado da mesada das crianças, mas ter sido descontado de repente parte do salário da cuidadora. Vamos dizer, peraí, se ela tá ali também para cuidar, ela sabe as regras, né? Então, parabéns para esse síndico chato, amigo da Thaís. Não foi chato, ele foi justo, eu acho. Não, é que ela falou que ele é Ele chato. era muito exigente. Por isso que eu dei os geral, parabéns. Ele pode ser. Você faz a coisa com... Não, por isso que eu dei os parabéns, porque assim, você também tem se autocorrigir, né? Sim. Tem muito esse bloqueio hoje em dia. Então, parabéns pra ele, que por mais que seja chato, ele agiu correto. Mas né? a imparcialidade também, ela é muito boa para os prestadores de serviço. E não só pelo dia a dia, mas também por conta da contratação. Porque tem muito síndico que entra como síndico, assume o cargo, e aí já olha para administrador e fala, não gosto de vocês porque vocês me aplicaram uma multa. Só que esquece que quem aplica a multa não o é a condomínio, administradora, é o condomínio. Então, já tivemos casos de difícil, síndicos que, assim, eu fiz uma assembleia e falei, nossa, entrou um síndico, eu falei, a gente perdeu esse prédio. Porque eu sabia que o síndico detestava, assim, sabe? Falava em ouvir em Cisne, era... não quero ouvir falar em vocês, eu odeio vocês. Primeira coisa que fez foi tirar. Não. Ele ficou com a gente 1 mês, assim, que seria até o período dele até escolher uma outra administradora. Virou assim, cisne no céu, Deus no céu, cisne na terra. Porque ele entendeu o processo. Porque ele entendeu o processo. Mas, então, a empresa, a administradora, nada mais faz do que seguir as orientações da pessoa que é a responsável legal por aquele todo. Que no caso é o síndico. Óbvio, o síndico quer coisas absurdas, abusivas. O que você faz nessa hora? Paulo, já tivemos casos que entregamos a administração quando tava muito na cara que o síndico tava desviando dinheiro. Isso que eu ia falar. Existe muita bola, né? Esses negócios que o pessoal fala. Hoje em dia não tanto. Acabou. Hoje em dia não tanto. É mais difícil, mas Mas antes era muito. porque é muito... A gente, por exemplo... Principalmente nas autogestão, viu, Paulo? Sim. A gente, por exemplo, a gente trabalha com contas próprias. Então, cada condomínio tem sua própria conta. É matemática, sabe? Assim, entra um, sai um, igual a 0. Então, não tem mágica aí. E aí, em casos de síndicos que a gente viu que tava rolando desvio, numa época mais... o cara, ele tinha o talão de cheque. Ainda na época tinha talão de cheque. Ele tinha talão de cheque na casa dele. A gente via os talões sendo sacados. Os cheques, aliás, sendo sacados. A gente ligou para uns conselheiros e falou, olha, tá acontecendo isso e aquilo, tá aqui, tô entregando o prédio, não quero mais. Porque vocês não estão fazendo nada e eu não quero ser conivente nessa função. O prédio voltou depois. Eu já sei a resposta, mas essa é pro Humberto. Já aconteceu de, tipo, empresas prospectarem você e falar, beleza, você fecha com a gente, mas... X... Não, lógico que já Não aconteceu. não agora, mas... Não, sim, é lógico que já aconteceu. O mercado teve época que ele queria isso. Agora, isso é muito de princípios, Rogério. Porque, assim, na realidade, a gente que trabalha com condomínio, você sabe que, assim, você pode estar numa afinidade hoje com aquela gestão. Ela vai mudar. E na hora que ela mudar, você vai informar que você está superfaturado por quê? Você vai continuar, um exemplo, você era o síndico, entrou a Thaís e você era o cara que levava a bola. Aí eu vou continuar trabalhando com a Thaís e mandando para você? Ou você vai falar pra Thaís assim, não, você tem um salário agora.
Isso não existe. Os nossos princípios lá na Gal, nunca houve isso, já houve caso que nós, olha, infelizmente nós não vamos ter como atender esse cliente, porque não era só um condomínio lá. Então, assim, eu acho que vai de empresas para empresas, vai de... Eu costumo dizer, por isso que eu falei, hoje eu acho que, né, na realidade, assim, eu não conheço, mas já houve isso há de parceiros que às vezes quer entrar no local que você está. Fala, não, vê aí o que você faz, olha, eu te ajudo. Não, o ajudar é você falar bem do meu trabalho e eu colocar você lá porque você também trabalha bem. Eu acho que a ideia é essa, que não tem esse negócio de falar quanto você me paga pra estar lá. Recente. Eu mostro até pra vocês depois. Eu tive um convite de uma proposta, eu fui conhecer a empresa. Chegando lá na empresa, eu fui atendido pela diretoria e eles falaram assim, ó, a partir daqui você vai falar com essa pessoa. Ok, beleza. No dia seguinte, esse cara me ligou e falou pra mim assim, e aí, meu patrão, tudo bem? Oh, tudo bem, que legal. Ele falou, você vai voltar aqui quando? Eu falei, a hora que vocês pedirem, eu tô à disposição, é nosso trabalho, estamos para atender. Ele falou assim, então, é porque eu queria então adiantar para você, se você não pode me dar uma ajuda, porque eu tô com a prestação do meu carro tá atrasada, e ainda vai vir o IPVA agora e nós já estamos aqui no final do ano. Aí eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu vou passar aí pra gente conversar, tá bom? Eu voltei lá, fui lá, ele me ligou, não atendi, desculpa. Aí entra o que eu te falei, é questões de princípios, Rogério. Eu acho que assim, não tem como você hoje em dia, até por toda a tecnologia que a gente tem aí, por todas as informações que se tornaram aí bem acessíveis para qualquer um, você querer achar. Esse mercado da bola, né? Ele, né... Até porque para você obter um orçamento hoje ficou muito fácil, né? Então, uma gulgada, você já... É legal. E aí eu vou até falar do Grupo Alliance, porque é um grupo que você indica sem ganhar bola nenhuma. Então você só indica. Essa é mais legal, o Grupo Alliance por causa disso, gente. Então, é porque é até feito, porque quando você vê aqueles grupos de indicações, e já vieram várias vezes perguntando pra mim, quanto eu indiquei várias empresas, quanto você vai ganhar em cima disso? Cara, eu ganho indicar uma coisa boa. Eu ganho no meu cliente tá satisfeito. A Thaís ganha indicar o Humberto. A confiabilidade é tudo, né, Paulo? Então... Não, e aí você ir atrás também, né? Você indicou alguém lá do Grupo Alliance, e aí a pessoa, eventualmente deu uma pisadinha assim na bola com alguma coisa. Seu cliente vai lá e, pô, Paulo, você me indicou, você vai em cima direto da empresa. É igual você da Cisne com a Gal. Sim. Peraí, Humberto. Tô aqui, meu nome. Igual o Humberto com você também. Se der um problema, Thaís. Lógico. Tá legal. É isso. Então, cria-se um vínculo de confiança e um dever maior, porque eu não ganhei nada acima disso. Absolutamente. Porque eu vejo que quando envolve, né? Assim, eu não participei de nenhum contrato que levava bola desde a outra empresa, mas eu acredito muito que, assim, quando ela envolve a bola, eu acho que você se torna refém. Exato. Total. Né? A pessoa, ela vai te tratar muitas vezes, que nem a gente falou, a gente não é empregado do condomínio. Nós não somos empregado do condomínio. Nós temos uma parceria, nós temos um contrato lá, nós somos prestadores de serviço. Muda, né? Então, a partir do momento que você tá dando uma bola, seu funcionário falhou lá, o síndico te ligou, você fala, perdão, resolve aí. E aí? Não quer saber? Você tá, sei lá, levando uma bola aí pra quê? Você que tá feliz. E não é assim que a banda toca, né? Que nem o pessoal gosta de falar. Não é assim. Eu acho que, pelo contrário, indica a Cisne porque eu conheço o trabalho da Cisne. Exato. Eu tenho acesso direto, se reclamarem, falarem alguma coisa. Doutora Thaís, houve algum problema? Ouvi também, porque, lógico, não é porque chegou um problema, falaram que, a Cisne me deu um trabalho lá. Não, mas... Peraí, te deu um trabalho? Não. Ela não resolveu isso pra mim. Mas peraí, não era nem obrigação da Cisne. Rogério, bem que você falou, hein? Que uma hora ia dar pouco, Falei, cara. Eu avisei. Agora, eu queria voltar um pouquinho nessa pergunta aí do truco, que ela é muito legal. Lá. Do chatão, né? E o festeiro. É legal essa parte aí. Assim, ela é complicada de se dizer, porque assim, querendo ou não, os dois dão problema pra nós. Exato. Eles vão nos dar muito trabalho. Só que assim, precisa analisar quando a gente fala da questão do chatão. Ele é o cara que ele participa lá das reuniões. Ele é o cara que assim, ele... Você é o cara que só reclama. Aí não tem, aí é ruim. Aí é pra te falar a verdade, ô Paulo, é melhor o festeiro.
Agora, se o cara é o cara que comparece, que faz parte, que... Não, aí é o cara que ele é persistente na opinião vencida dele. Ele foi vencido ali, ele não conseguiu o que ele queria e ele quer ficar fazendo o quê? Que nem a gente brinca. Ele tá fazendo campanha para numa próxima ele pôr de novo em votação e dizer, olha, eu quero conseguir isso, né? Não, e às vezes consegue, porque o condomínio, ele tem a sua rotatividade. Pode demorar. O condomínio que eu moro hoje tem, salvo engano, 7 apartamentos novos, de moradores novos. E aí tinha um morador que estava querendo a aprovação para colocar o ar-condicionado na fachada do prédio, na fachada de trás que não tem visão, né? Ninguém vê a fachada. E aí a síndica falou, não. E ele falou, mas você pode, por favor, só trazer para uma discussão em assembleia? Não tô querendo que você aprove, porque não vai ser aprovado agora. Aí ela, não. Eu falei, mas você tem que pelo menos perguntar se as pessoas querem. Você tem que trazer na pauta. Isso, né? Não, mas já foi discutido anteriormente. Eu falei, mas anteriormente quando? Tem uns 20 anos. Então, não era nem comum ter ar-condicionado, né? E aí o pessoal que tava na assembleia, que era a maioria dos condomínios, falou, não, eu quero que inclua também na próxima chamada. O condomínio ele é legal nisso, porque quando ele se torna um condomínio que ele sofreu essa modificação de condôminos, né? Que seja de proprietário ou até mesmo inquilino com poderes, né? Que é bom frisar isso. O inquilino ele tem que ter uma procuração do proprietário para representar aquela unidade. Não adianta ele ser o chatão, porque para ele ser o chatão, Paulo, ele tem que reclamar para o proprietário. Algo que vá contra o que ele deseja. Ele tem que reclamar para o proprietário, correto? Correto. Ele... Eu acho que a questão não é nem ser chato. Eu acho que a questão é ser desinformado. O mais chato, então, não é nem o chato é o informado. E nem o reclamão. Exatamente. O desinformado é aquele que geralmente te traz mais problema, porque ele não tem qualquer tipo de informação. E acha que tem razão. De qual é a sua atribuição. Sabe, a sua atribuição administradora. Mas eu sou desinformado, mas eu não faço festa nem reclama, hein? Não, exato. Mas aí você não se torna nem o festeiro, nem o chatão, então, e você só é o desinformado. Mas aí aquela pessoa que vai chegar e vai ficar fazendo campanha contra, porque eu tô reclamando de um problema X, só que esse problema sequer existe. Porque o síndico, ele não vai mandar fazer uma advertência de algo que um condômino, só ele ouviu alguma coisa, sabe? Então, os outros da mesma... o andar da torre. Do mesmo andar. Do mesmo final, né? Não estão reclamando. O síndico, ele liga e fala, fulano, você estava na sua casa tal, aconteceu isso, aquilo? Não. O síndico vai, desce ou sobe e vê se tem ou não aquela questão acontecendo. Não. E aí a pessoa liga pra administradora, vocês não fazem nada. Como é que eu vou fazer se eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo? A administradora só toma conhecimento do que tá acontecendo se alguém passa. Exato. Essa parte nossa aí, ela é bastante complicada, essa prestação de serviço. Pra um monte de podcasts aqui. Dá pra fazer, falar em podcast que dá um monte de assunto, você tem um podcast sobre isso, né? Fala sobre podcast. Tenho. Então vamos divulgar, né? A Cisne tem um podcast que se chama Cisnecast, tá aí no YouTube também. E nas nossas redes sociais, a gente já gravou 2 episódios, indo para o 3º, né, Rogério? Guardando convidados. O Humberto tá convidado pro 3º, Humberto. Humberto tá super convidado. Obrigado, é uma honra, já agradeço. A gente vai falar sobre vagas, sobre carros, segurança. Que é um dos 6. Eu vou mandar meu comentário lá sobre minha vaga pra você ver. Eu não vou trocar meu carro, não vou trocar, porque eu vou ter que comprar um patinete motorizado. Sim. Não dá, velho. Então não deixem de nos procurar aí nas redes sociais, também no YouTube, que vocês tem muito assunto legal. E como encontra vocês nas redes sociais? Calma aí. Ei. Segura, volta, calma. Eu já ia aproveitar e eu queria falar do meu, peraí. Sempre tem o cortezinho pra gente deixar vocês lá. Gente, não liga, ele é novo de podcast. Desculpem, não, é porque passou do horário, gente, não é isso não. Deu mais de 1 hora. Bem mais, por sinal. Vamos lá, gente. A gente sempre gosta de encerrar vocês falando uma frase sobre, tipo... eu vou fazer uma pergunta para cada, vocês sempre olham para essa daqui, tá? Humberto, fala um pouquinho sobre os desafios, né? O que você acha, o que pode melhorar a relação do condômino, da administradora em relação à prestadora de serviço, e deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo você aqui. Galera,
Eu acho que assim, o que dá pra gente tá melhorando realmente essa parte da informação, ou seja, da comunicação. Eu acho que assim, tudo que você tiver, seja sugestões, reclamações, que eu costumo falar assim, todo mundo quer receber um elogio, mas ninguém quer receber uma crítica. E pelo contrário, eu reúno a galera e falo pra eles o seguinte, não se iludam com o elogio. Vamos buscar a crítica, onde a gente pode nos autocriticar e melhorar. Atenda como você gostaria de ser atendido. Trate como se fosse, de repente, da sua família. Né? A parte ainda que eu gosto de brincar da família é a parte boa, não é que você não gosta, porque senão dá problema. Então... aí já viu. Então, é uma coisa que eu acho assim, nós todos somos seres humanos, nós não vamos levar nada daqui. Só que assim, ninguém, como a Thaís até bem colocou, tem muita questão de ego, um quer, de repente, disputar com o outro, e enfim. Isso não é assim. A capacidade de cada um, seja dos nossos colaboradores, que é bom deixar aí, a gente avalia a cada segundo todos, vê a capacitação, orienta, seja para eles melhorarem, intermediar qualquer conflito que há dentro do condomínio. O que a gente verificar, muitas vezes, a gente toma iniciativa, bate um papo. Não dizendo que a gente quer passar por cima do síndico ou da administração ou de alguma parte, não. Pelo contrário. Vamos avaliar. Seja, de repente, a pessoa, vamos supor, até voltando no caso da necessidade lá do rapaz que teve lá no momento do hall, de repente é uma pessoa que passou mal ali naquele momento. Não de fazer da forma que foi colocado. Não. Outra coisa. Não, eu ia dizer assim, dela fazer a sujeira que fez, mas sem não utilizar da forma que foi feita. Então, assim, de repente, às vezes, o que eu coloquei é que às vezes você se depara só com a parte suja. Você não se depara, às vezes, com o que aconteceu. Se for uma parte, né, líquida, ela escorre e sujou a roupa. Não, mas ainda vai chegar outra coisa. É outra coisa, não. sim. É outro tipo de alívio. Não. Sim. É até pra ficar claro, que nem eu tinha entendido direito, hein, galera? Olha que pecado. Eu achei bem Meu pior. Deus. É muito pior, muito. E você, tá? Fala um pouquinho sobre a administradora, os desafios, manda uma mensagem pessoal. Bem, eu acho que o grande desafio da administradora é que as pessoas entendam que a administradora ela não é dona do condomínio, ela não é dona do dinheiro, muito pelo contrário. Então, o condomínio é de todos os condôminos, o dinheiro é de todos os condôminos e são os condôminos que decidem o que eles vão ou não fazer com aqueles valores que geralmente o problema da administradora ela gira em torno do financeiro. Então, é basicamente isso. Então, quando ficar atento na contratação de uma administradora, como que é a gestão das contas, se é uma gestão de conta própria, se é uma gestão de conta pool, porque a conta pool não permite uma transparência grande na prestação dos serviços e mesmo na prestação de contas. Isso é muito importante. Então, ter isso em mente. A administradora não é dona de nada. A administradora está lá para prestar um serviço, tal qual o Humberto está, tal qual a empresa de manutenção de elevadores está. É isso que nós fazemos. E nós orientamos os síndicos e os condôminos para que em situações delicadas eles tenham uma atitude melhor para todos. Propiciando a todos um bom convívio social. Um bem-estar, né? Exato. Nosso trabalho é basicamente assim, falando, mandar boleto e abrir e fechar portão, querendo dar um conforto. Não só, a boa contratação, você tendo um pouco de trabalho, buscando no Grupo Alliance, que eu ia olhar para essa aqui, mas buscando no Grupo Alliance, que ele já fez toda essa pesquisa no mercado de todos os segmentos que estão lá, são empresas capacitadas e idôneas. Sim. Então, é uma coisa que a tranquilidade, a segurança e essa importância de estar sempre presente, que a Cisne está sempre presente com seus clientes, nós da Gal buscando também estar sempre presente, é uma coisa muito boa. Como Ótimo. Muitas vezes você faz uma contratação, você não sabe nem com quem você está falando. Você vê, hoje é um gestor, amanhã é outro, depois é outro. E a gente não, a gente tem aí um pouco dessa fidelização aí que a gente gosta de adquirir aí junto aos parceiros e clientes. Então,
para dar essa fidelização. É Qual o isso. contato seus aí? Vamos ver. Onde a gente Quiser encontrar a Gal, consultem lá www.gal.com.br. Lembrando, gente, Gal é GHAW. Redes sociais. Redes sociais, @Gal Servicos Gerais. Não é serviços, não Rogério quer tem. que todo mundo acesse porque ele faz as redes sociais. Dos dois. Isso, Dos dois aí, não, isso. dos dois. Super recomendo. Super Grupais. recomendo que ainda Rogério. a Gal é uma empresa, como eu disse, já existe há 11 anos no mercado. Não tinha, há 4 meses atrás, não tinha um site, não tinha rede social, era, como eles dizem do Grupo Alliance, era totalmente escondida do mundo. Hoje nós Hoje estamos não aí existe. para vocês conhecerem, espero que visitem lá, siga nós, sempre tem novidades, sempre tem orientações, o que precisar. Agradeço aí ao Rogério, ao Paulo, à doutora Thaís, é uma honra para estar aqui. Vai voltar mais Desculpa vezes. uma falha aí, Imagina, outra, Saiu mas... super bem, saiu super bem. Nada. Vai voltar mais vezes. Bela estreia, hein? Bela estreia, tá vendo? Falou como se já tivesse gravado vários. Já tá Obrigado, pronto pro Val. Mas é Então, advogado também, né? Essa aí é outra também que é advogada também, então vai falar muito bem, vai lá. Vocês acham a gente através do nosso site www.cisne.com.br. Lembrando, Cisne é com YCYSN. Essas empresas gostam de colocar nome diferente, né? Redes sociais Cisne, @cisne.admconde. É isso, admconde. E muitos assuntos bacanas também que nós trazemos. Todos muito bem indicados pelo Rogério, da Linha Isso. 3. E lembrando, Segue, pessoal, segue. siga o Grupo Alliance Segue, também, @aga.oficial, Água oficial. Ó, tá melhor que Tá lá. Tá melhor que @aga.oficial. Treinou. Sigam lá, pessoal. Vale a pena, conheça a gente. Vocês vão Curta o ver vídeo no que... YouTube, compartilhe. Gente, Deixe seu chegando like. Chegando no final, eu vou pedir pro Humberto falar o que vocês têm que fazer aqui, ó. Humberto, primeiro episódio, ele já sabe. Quem tem que fazer, Humberto? Não, deixe Fala. seu like, siga nós, comente, compartilhe. Já tá aqui, ó. Esse é o Humberto, nosso influencer. Obrigado. Gente, é isso, obrigado. Em breve É isso. voltamos no terceiro episódio, né? Já Obrigado, tamo Grupo com a gente. Alliance. Só tema Obrigada, Paulo. Obrigada, Valeu, gente. Rogério. Aquele abraço. Obrigado, Obrigada, Alliance. Humberto. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.